Salve galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro. E no dia de hoje é comemorado o Dia do Fisioterapeuta, além também do Dia do Dinheiro, mas enfim. Na aula de hoje vamos continuar a matéria da semana passada. Semana passada começamos a falar sobre a Revolução Francesa e hoje vamos terminar essa matéria com a fase da Era Napoleônica, a Era do Napoleão Bonaparte. Então, sem mais delongas, vamos aos slides de hoje. Bom, como eu disse, a aula 16 do curso da Uniafro e a matéria de hoje é a Revolução Francesa parte 2, a parte final da Revolução Francesa, a parte onde ocorre a Era do Napoleão Bonaparte, a Era Napoleônica. Bom, antes de começar a matéria de hoje, vamos relembrar algumas coisas da matéria passada. A Revolução Francesa foi dividida em 4 fases: a Assembleia Nacional, onde aconteceu aquela ideia de você criar uma constituição, onde começou os ideais da Revolução Francesa, aqueles ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, foi onde começou as primeiras grandes revoltas. A segunda fase foi a Convenção, onde o rei é tirado do poder, o monarca é tirado do poder, tanto é que o monarca acaba morrendo, e na Convenção onde um cara é eleito para poder governar o país, no caso o Robespierre, que começa a fase de terror. A terceira fase, a fase do diretório. Como eles perceberam que uma pessoa só estava sendo corrupta no poder, não estava conseguindo manter o poder, estava tentando manter o poder para si só e sem zelar por toda a população, começa o diretório, onde o poder agora é dividido entre 5 pessoas, mais conselho de anciões, mais conselho de 500, então agora o poder é dividido. O diretório também não funciona e por conta disso começa a fase napoleônica, que é a fase que nós vamos ver hoje. Uma rápida introdução a respeito da fase napoleônica. A situação da França era terrível. Tinha a corrupção do diretório, tinha a fome, tinha a miséria, o assinhante, que era aquela moeda que eu expliquei na aula passada, ela estava desvalorizada. Existia a coligação europeia antirrevolucionária, que era uma coligação de alguns países europeus, como Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia. Esses países se juntaram para lutar contra a França, para tirar os revolucionários do poder. Então, a França tinha que lidar com constantes investidas dessa coligação que tentava tomar o poder na França. Então, tudo isso fez com que a situação da França ficasse horrorosa. Ia de mal a pior, como eu coloquei aqui. Foi nesse contexto que acontece o golpe de 18 Brumário. Como eu expliquei na semana passada, Brumário era um dos meses do calendário revolucionário. Então, no dia 18 de Brumário, ocorre um golpe e o Napoleão Bonaparte toma o poder, começando agora a nova fase da Revolução Francesa, a última fase da Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte, no caso, ele era um general, e o cara ficou tão famoso com as conquistas dele, com as vitórias dele pela França, que ele conseguiu tomar o poder depois, junto com os girondinos. Aqui eu coloquei as 3 fases da fase napoleônica. Em 1799, com o golpe de 18 Brumário, começa o consulado, que é uma das fases que eu vou explicar hoje. Eu vou explicar essas 3 fases hoje. Em 1804, o Napoleão Bonaparte é nomeado imperador, então começa uma segunda fase do governo dele. Em 1815, ele acaba sendo tirado do poder, ele acaba sendo preso, como eu vou explicar. Ele foge dessa prisão e governa por mais 100 dias durante esse império dele. Durante esses 100 dias ele provoca algumas últimas transformações, acaba sendo preso novamente e assim ele acaba morrendo numa prisão, ele acaba não conseguindo mais voltar ao poder na França. Então, começando a primeira fase da Era Napoleônica, a parte do consulado. Como eu comentei, o Napoleão ele tinha muito prestígio na França, tanto na população quanto entre os militares. E com o apoio dos girondinos, que era aquela parte do governo mais liberal, menos conservador, menos radical. Então os girondinos eles apoiam Napoleão e ele consegue destituir o diretório, ele tira aquelas pessoas que estavam no poder, aquelas pessoas corruptas que estavam no governo francês, aqueles 5 governadores franceses. Então ele consegue destituir o diretório e começa um novo consulado. Um consulado que nesse caso agora era formado por um trio. Era o Bonaparte, o Sieyès e o Ducos.
São 3 caras que acabam governando juntos a França durante o consulado da Revolução. Alguns grandes acontecimentos desse consulado, desse primeiro governo do Bonaparte. Primeiro ponto, a criação do Banco da França, o primeiro banco francês que iria fazer empréstimos e que serviria para fazer com que o assinante fosse valorizado novamente. Ele servia para que o dinheiro francês voltasse a ser valorizado. Ele que estava num ponto de desvalorização durante o diretório. O segundo ponto, a concordata. Essa é a parte mais importante do consulado do Napoleão. A concordata foi um tratado que a França fez com a Igreja Católica, que até então estava em atrito com a França desde o começo da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa tirou todos os privilégios da Igreja Católica. A Revolução Francesa tirou todas as posses da Igreja Católica na França. Então o Napoleão ele faz esse tratado com a Igreja para conseguir paz com a religião. Então a ideia da concordata era de que agora a Igreja não tem mais nenhum poder dentro da França, nenhum poder sobre o governo francês, não tem mais nenhuma das posses, mas em troca o governo francês iria pagar um salário para os bispos, os padres que iriam trabalhar na França, iriam ser religiosos na França, iriam continuar a religião na França. Então a concordata é um dos pontos mais importantes porque ela traz paz em um dos pontos que estava tendo atrito naquele território francês. O quarto ponto é o Código de Napoleão, um primeiro código de leis escritas, uma constituição de leis escritas que o Napoleão fez com vários ideais da Revolução Francesa que agora estariam escritos em uma lei, como ideias igualitárias, a ideia do casamento civil, agora finalmente iria ter um casamento separado do casamento religioso, o casamento da igreja. Agora tem a ideia de você ter a propriedade privada, você vai ter escritura de uma propriedade para você poder lutar pelos seus direitos. Você não tem mais aquela ideia de que a propriedade é passada de família para família, de que os caras mais ricos, os nobres, podem ter privilégios sobre as terras. Agora não, agora você tem o direito de comprar a terra e você vai ter uma escritura sobre aquela terra. Outra coisa, alguns direitos para liberdades individuais, liberdades de fala. Todas essas coisas são coisas conquistadas com o Código Napoleônico, o Código de Napoleão, o primeiro código de leis escritas desse consulado. O outro ponto desse consulado e que fazem com que o Napoleão ganhe ainda mais prestígio são esses dois últimos. A vitória de Marengo, o Napoleão consegue uma vitória sobre os austríacos. Então, conseguindo essa vitória nessa guerra de Marengo, ele consegue ainda mais prestígio militar. E logo após essa vitória, ele consegue a paz de Amiens. Ele faz um tratado de paz com a Inglaterra para que acabe essas investidas desse grupo europeu que queria acabar com a Revolução. Então, com a paz de Amiens, acaba essas investidas da coligação europeia e o Napoleão, com um grande prestígio dele, consegue ser nomeado imperador. E aqui eu coloquei a segunda fase do governo do Napoleão Bonaparte. Agora, em vez de ele dividir contra 2 cônsules, ele consegue o poder apenas para si como imperador. A população francesa, o governo francês, ela vê o Napoleão como um nome forte para poder levar a França ao ápice. Então, ela usa o nome de Napoleão para conseguir acabar com todas as revoltas, acabar com todas as guerras, porque ela vê o Napoleão como um nome prestigiado em todo o território francês. Então, o Napoleão Bonaparte é coroado como um imperador francês, tanto é que ele é coroado como Napoleão I. E o Napoleão tem até a história engraçada do dia da coroação dele, que geralmente quando um imperador, quando um rei era coroado na França, ele era coroado pelo Papa. O Papa ia até ele e colocava a coroa em cima de sua cabeça. Existe até uma pintura da coroação do Napoleão Bonaparte, onde mostra que ele fez exatamente o contrário. O Papa foi até ele para coroá-lo imperador, mas ele, para mostrar que o império dele estava acima da igreja, ele toma a coroa da mão do Papa e ele mesmo põe em cima da própria cabeça, mostrando que ele estava muito acima da igreja.
Tanto é que ele faz o mesmo com a mulher dele, com a esposa dele, ele tira a coroa da mão do Papa e põe na esposa dele. Era uma forma de mostrar o poder dele na França. Então, a partir daqui começa a grande expansão francesa. Como não tinha mais aquela coligação europeia para lutar contra o Império Francês, o Napoleão começa a expandir os territórios franceses, começa a dominar vários países, como Áustria, Prússia, Espanha, Portugal. Ele vai dominando um por um. E aqui começa a ideia do bloqueio continental. Tem dois países que ele não consegue dominar de jeito nenhum. Um é a Rússia e a outra é a Inglaterra. A Inglaterra sempre foi muito forte na parte dos navios, na parte da navegação, como eu já comentei na parte das grandes navegações antes. Então, a França nunca conseguiu vencer a Inglaterra no mar. Então, nunca conseguia chegar até o território inglês. Por conta disso, a França, o Napoleão criou a ideia de bloqueio continental. Vou dominar todos os países da Europa, assim nenhum país vai fazer comércio com a Inglaterra e a Inglaterra vai acabar morrendo de fome, morrendo sem nenhum produto. Tanto é que essa parte de bloqueio continental ela acaba gerando consequências muito fortes aqui no Brasil. Essa parte de bloqueio continental acaba levando até a independência do Brasil. Por quê? Quando ele começa a dominar todos os países, ele chega até Portugal. E Portugal era grande aliado da Inglaterra. Então Napoleão, que já tinha muita força na Europa inteira, ele dá um ultimato ao governo português. Ou você fica do meu lado e faz bloqueio continental com a Inglaterra, ou eu vou invadir e destruir tudo. Portugal pede ajuda à Inglaterra, a Inglaterra protege as fronteiras portuguesas e a família real foge para o Brasil, transformando o Brasil num país quase que europeu, um país de primeiro mundo. Então, por conta dessas mudanças que o Brasil consegue uma independência mais tarde. Mas enfim, voltando à parte europeia do bloqueio continental, a França mais tarde consegue invadir Portugal e acaba dominando grande parte da Europa, só que sobra a Rússia para a França conseguir dominar. Tanto é que existe a campanha na Rússia, onde o Napoleão acaba perdendo, aquela famosa história da França nunca conseguir vencer o inverno russo. Então a Rússia consegue vencer a França durante a campanha na Rússia e o Napoleão acaba sendo preso. Uma coisa que eu não comentei aqui, que eu coloquei no slide, uma das coisas que foi feita durante o Império do Napoleão foi a construção do Arco do Triunfo, que hoje em dia é um dos pontos turísticos de Paris. O Arco do Triunfo, a ideia era de que você construía um arco de pedra para que quando os militares voltassem das suas batalhas, das suas guerras, eles entrassem triunfantes na capital francesa, que era Paris. Então por isso que foi construído o Arco do Triunfo. Era uma forma de você mostrar o poder da França, você mostrar os triunfos da França, as vitórias francesas. Bom, com a campanha da Rússia, o Napoleão acaba perdendo e acaba sendo preso. Ele acaba sendo preso e exilado na ilha de Elba. A ilha de Elba é uma ilhazinha que fica próxima à Toscana, na Itália. Então ele fica preso lá e durante esse tempo em que ele fica preso, acontece a primeira fase do Congresso de Viena. O Congresso de Viena é um congresso onde todos os países se reúnem para retomar os seus governos que foram perdidos com o Império Francês e retomar os seus territórios, as suas linhas territoriais. Então o Congresso de Viena serve para que todas as coisas que ocorreram com a Revolução Francesa sejam retiradas e volte tudo ao que era antes da Revolução. A questão é que o Napoleão consegue fugir da ilha de Elba, ele volta para a França aclamado pelo exército, aclamado pelo povo, aclamado pela burguesia, todo mundo amando ele. Então ele consegue voltar para a França, ele já volta retomando o poder, retomando o império dele. Ele expulsa o Luís XVIII, que era o cara que tinha sido recolocado no poder pelo Congresso de Viena. O Luís XVIII ele é um cara que ele era filho do Luís XVI, que tinha sido morto pela Revolução Francesa. Quer dizer, ele era neto do Luís XVI. Então ele consegue retomar o poder na França através daquela questão de sangue por conta do Congresso de Viena. Ele acaba sendo expulso pelo Napoleão da França.
e o Napoleão volta a governar durante 100 dias. Ele volta em... agora eu esqueci a data... em 1815, e governa por apenas 100 dias. Durante essa volta do Napoleão no poder, ele tenta retomar vários territórios. Ele tenta retomar a Áustria, ele tenta retomar territórios na Itália, e acaba perdendo de vez em Waterloo. Waterloo é uma cidade belga. Ele acaba tentando invadir a Bélgica de novo e acaba perdendo. E essa derrota é definitiva, porque ele acaba sendo preso e dessa vez ele não consegue mais fugir. Ele é preso, exilado na ilha de Santa Helena e acaba morrendo nessa ilha. Pós-revolução, acabou essa última fase do governo napoleônico. De novo ocorre o Congresso de Viena, uma última fase do Congresso de Viena, onde todos os governos são recolocados no local, e o Luís XVIII ele retoma o poder na França, dando fim à Revolução Francesa. Agora acaba a Revolução Francesa e aquele governo monárquico volta ao poder. Aqui, para fechar a aula de hoje, para fechar a parte de Revolução Francesa, eu coloquei uma frase do Napoleão Bonaparte, do cara que é o ator principal da nossa aula de hoje. É uma frase bem polêmica e que eu gostaria que vocês refletissem a respeito dela. A frase é a seguinte: a religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Então essa é a frase de hoje. Como sempre, aqui estão os meus dados para qualquer dúvidas e vamos estar conversando no Classroom a respeito da matéria, a respeito dos exercícios que semana passada eu acabei não colocando, vou acabar colocando tudo essa semana a respeito de toda a Revolução Francesa de uma vez só, fica mais fácil. Então semana passada vocês tiveram um tempinho para colocar as outras matérias em dia e hoje estarei postando alguns exercícios para vocês fazerem durante a semana. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu até agora e até semana que vem.